Fala pessoal, hoje vamos falar um pouquinho sobre o resultado da Sanepar, empresa de saneamento do Paraná. É uma empresa que já falo bastante tempo para os alunos, gosto bastante, mas acredito que eu nunca tenha feito vídeo aqui no canal sobre ela. Então vamos trazer um pouquinho da análise da Sanepar para vocês. Então a Sanepar, Companhia de Saneamento do Paraná, mais conhecida como Sanepar, faz o serviço de coleta e tratamento de esgoto, de abastecimento também de água tratada, como a gente pode ver aqui, e de gerenciamento de resíduos sólidos, tá? A empresa fornece serviço de saneamento para cidades, áreas menores e municípios, e basicamente a empresa atua em dois segmentos de negócio, que é a distribuição e tratamento de água e coleta e tratamento de esgoto, beleza? Então essa aqui é basicamente ali o que é a Sanepar. É uma empresa conhecida por ser mais previsível, mais tranquila, né, saneamento, enfim, aqui aquela empresa ali mais previsível para os investidores de fato, mas o que a gente olha aqui buscando o retorno do ano, é que simplesmente a Sanepar, ela teve uma queda nas suas cotações, deixa eu pegar até um período mais curto, ela teve uma queda que a sua cotação saiu basicamente de 37 e ela foi ali para 32, então teve uma queda principalmente quando saiu o último resultado. Se a gente parar para dar uma reduzida aqui, ó, a gente vê que a Sanepar chegou a cair basicamente 11%, teve uma queda um pouco mais forte. Aí se a gente parar para ver, né, de lá para cá, enfim, já saiu dos 32, foi para basicamente ali os 36, então já subiu 13%, já subiu bem. E em vez de eu ficar ali em cima daquela pergunta, pô, e aí, o que aconteceu com a Sanepar? Tá, vamos trocar uma ideia sobre isso no vídeo de hoje. Vamos falar um pouquinho mais da Sanepar, olhar um pouquinho mais dos resultados. Se a gente parar para ver ali, de fato, o resultado trimestral da Sanepar, a gente para ver uma coisa muito importante. É que se a gente olhar somente o mês 6, deixa eu pegar ali, que vai ser basicamente o segundo trimestre, né? Ou seja, se eu analisar somente o segundo tri, a gente vê que, cara, margem EBITDA caiu bastante, tá? Então caiu ali de 39% para 31%. O EBITDA em si caiu também, então a gente vê que foi de 644 ali, milhões para 536, então a gente teve essa queda no EBITDA da empresa. E basicamente, né, a margem líquida, a margem de lucro também caiu de 23% para 15%, como a gente pode ver aqui nessa última coluna em verde, tá? Então, vamos dar uma olhadinha sobre isso, vamos olhar o que realmente aconteceu ali nesse trimestre da Sanepar, analisando os resultados dela para que a gente possa ali, de fato, entender realmente se, cara, pô, começou a perder o somente, tem que olhar mais de perto, se é algo normal, enfim, vamos lá. Então, estou aqui com o resultado da Sanepar aberto, né, o release de resultado do segundo tri de 2025, Sanepar, RI, Curitiba, 7 de agosto, saneamento do Paraná. Vale lembrar, pessoal, uma coisa muito importante que vocês sempre me perguntam, Pedro, vale mais a pena comprar Sanepar 3, Sanepar 4 ou Sanepar 11? Pessoal, sempre que uma empresa tiver uma unit, ou seja, sempre que na sua composição tiver uma ação com o final 11, vale mais a pena você comprar a unit, tá? É mais interessante você comprar a unit. Pedro, por quê? Pela questão da liquidez, tá? Não tô nem gostando desse amarelo aqui, vamos mudar a cor. Pela questão da liquidez, tá? Então, sempre que a empresa tem unit, a unit será a mais líquida, tá? Então, lembrem sempre disso. Se a empresa que você investe tem 3, 4 e 11, vá sempre na 11, tá? Dá mais liquidez para você, combinado? Então vamos lá, apresenta resultado financeiro, segundo tri, informação econômica, conformidade com o Comitê de Planejamento Contábeis, o CPC, blá blá blá, IFRS, destaque. Aqui eu já queria chamar um ponto de atenção, tá? Que foi o que eu havia dito até no resultado lá no Fundamentei, que é essa margem EBITDA, tá? Ela foi de 38 para 31, então a margem caiu realmente significativamente. Isso aqui eu quero olhar do que aconteceu. O lucro líquido teve uma redução de 29%, tá? Número de economias, teve economia em água, economia em esgoto, beleza? Dívida líquida tá controlada, 1,7 vezes o EBITDA, bem tranquilo, tá? Mas um ponto-chave ali pra gente entender é o que aconteceu, o que ocasionou aqui essa queda do EBITDA, tá? Isso aqui a gente tem que ficar de olho para entender mais um pouquinho o que tá acontecendo com a empresa, tá? Então a receita líquida ali aumentou 2,5% e esse aqui é o ponto-chave. Pô, se a empresa não perdeu receita, que é exatamente o que aconteceu aqui, a gente vê que a empresa tá com 2,5% de receita positiva, porque o EBITDA da empresa caiu 16%. Esse aqui é o grande ponto-chave, é o grande ponto de atenção que a gente precisa estar olhando. E, consequentemente, faz o lucro cair ali, ó, 29%, tá? Então, o que aconteceu nesse meio do caminho para a Sanepar estar tendo esse resultado? Vamos tentar entender aqui nesse release, tá? Então, dados operacionais de mercado, a gente vê que, basicamente, os períodos de concessão são muito longos, né? São, cara, períodos de 22,9 anos. Só Maringá aqui, que é um pouquinho mais curto, né? Que é 15,2. Mas, cara, tirando esse Maringá, são os períodos muito longos, né? E, consequentemente, isso dá uma previsibilidade muito grande para a empresa, tá? Aí a gente vê que já cobre, basicamente, água 100%, coleta de esgoto ainda tem alguns pontos para melhorar na coleta de esgoto, como a gente pode ver. Então, principalmente aqui na cidade de Colombo, né? Enfim, dentro desse município aqui de Colombo, dentro de Guarapuava. Então, tem alguns
alguns pontos ali de melhoria, em outros já estão 100%, como Maringá e Cascavel, outros estão ali muito próximo, como Curitiba e Londrina, que a coleta de esgoto está quase 100%, mas enfim, basicamente ali a empresa cobrindo quase todo o estado, né? Tem 346 concessões municipais para serviço de tratamento e distribuição de água, coleta de esgoto, beleza? Prazo de concessão no município, Maringá, vencimento 2040, ok? Como a gente já havia dito, né, esse tratamento de água é 100% e atendimento com rede de coletora de esgoto 81%, então, ó, tem pontos de melhoria aqui, tá? Pontos para serem feitos, beleza? Ligações de água, ligações de esgoto, enfim, vamos ver aqui, quero ver exatamente o que aconteceu no resultado da empresa. Isso aqui é o que realmente tá me pegando um pouquinho mais, tá? Aqui tem os meus operacionais, volume, nível da barragem. Vale lembrar que basicamente os níveis da barragem estão bem tranquilos, né? Lembrando que basicamente já teve problemas de seca, né? Por mais que aqui essa questão do Paraná, né, no sul geralmente não tinha tantos problemas de seca, mas já teve sim no Brasil, então é sempre bom a gente ter essa questão dos níveis da barragem cheios, né, bem completos. Então se a gente para ver, né, basicamente, tirando essa daí que está com 92%, o restante está em 100%, que é Piraraquara, essa aqui está em 99,9% e essa Piraraquara 2 está com 88%, muito próximo do 100%, tá? Então quando a gente para ver o total, 95% ali está com os níveis da barragem cheios. Então isso aqui é muito bom, porque, cara, algum eventual problema, tá? A empresa com a barragem ali bem preenchida, tá? Então, desempenho econômico, vamos olhar um pouquinho aqui da receita da empresa para entender o que foi que aconteceu, tá? Então, vamos olhar, porque se a gente parar para ver de primeiro momento, a gente vê que a receita da empresa, ela cresceu 2,5%. Então, tecnicamente, não teria motivo para o EBITDA tá caindo, né? Vale lembrar que na nossa DRE, a gente tem ali basicamente a receita, custo de produto vendido, fica o lucro bruto, tá? O lucro das operações. E ali, a gente vai ter despesas gerais administrativas para sair o EBITDA, tá? Via de regra, né? Uma DRE simples é isso aqui. Mas se a empresa aumentou, né, receita, o que fez causar o EBITDA provavelmente foi o custo de produto vendido ou basicamente a gente teve ali um maior gastos com pessoal, geral e administrativo. Que provavelmente deve ter sido isso que tinha acontecido, porque a receita, como eu havia dito, foi positiva. A receita aumentou 2,5%. Então, ele bota aqui, ó, a receita líquida aumentou devido à revisão tarifária de 3,7%, tá? Isso aqui é um ponto importante. Reajuste tarifário de 2,9% a partir de 17 de maio de 2024, impactando integralmente em 2025, crescimento do volume faturado de esgoto, né, aquelas melhorias de esgoto que eu havia falado, e do aumento do número de ligações, tá? Então, beleza. Aí que a gente já começa a ver os custos operacionais que aumentaram, ó, 14%, tá? Então, isso aqui já é um ponto importante, teve aumento de custos e despesas operacionais, tá? Mas vamos tentar destrinchar ali para ver o que é que de fato aconteceu, tá? Então, se a gente parar para ver as linhas grandes aqui, uma coisa que me chama muito a atenção é a capacidade que a Sanepar tem de reduzir, de controlar o gasto com o pessoal, tá? O gasto, enfim, com trabalhadores. A gente vê que era 424 ali, milhões, só para 379. Os caras reduziram 10% ali, basicamente, nos gastos com o pessoal. É excepcional, tá? Isso é basicamente que a Sanepar tem, tá? Se a gente parar para ver o que aqui deu uma aumentada, né? Então a gente tem, ó, 12,9, a gente tá falando aqui de serviço de terceiros, o que mais? Depreciação e amortização, mas também não foi lá para muita coisa, 12%. Teve aqui, ó, perdas na realização de crédito, tá? Então esse aqui foi uma coisa mais significativa que a gente teve. Deixa eu ver o que mais a gente teve aqui de relevante. Basicamente, o que mais aumentou aqui dentro da Sanepar? Provisões aqui para contingências, também teve esse ponto. A gente tem aqui, ó, provisão para regulatório de honorários advocatícios. Vale lembrar também que a Sanepar, ela teve uma receita extraordinária de 4 bi, né? Então, só para a gente dar uma analisada aqui, a Sanepar hoje em dia, ela tem um valor de mercado, se a gente for parar ali para olhar, de basicamente 11 bi, tá? E se a gente for olhar a linha do caixa dela, deixa eu dar uma olhada aqui no balanço, que basicamente, eu acho que a gente não tem entrado aqui ainda, mas entrou uma porrada do caixa da Sanepar, tá? Pedro, por quê? Basicamente, a gente tem aqui, ó, que ela recebeu 4 bilhões em precatório. Então, se você parar para ver, a empresa vale 11 bi e recebeu 4, né? Quase um terço dela que ela recebeu de precatório. Agora, um ponto importante é o quanto ela vai poder distribuir, né? Seria muito bom a gente chegar aqui e dizer, nossa, a Sanepar recebeu 4 bilhões e vai distribuir isso aqui em dividendos para o acionista, né? Só que não é assim, tá? Basicamente, isso aconteceu que esse precatório veio que ela pagou impostos
que não deveria para a União, e agora a União está devolvendo tudo que ela pagou, tá? Essa ação estava na justiça basicamente 31 anos, tá? Então é bastante coisa. O total recebido equivale a 40% do valor do mercado da empresa. O mercado espera que cerca de 1 bilhão seja distribuído aos acionistas via dividendos, tá? Seria 10% de dividendo de uma tacada só, disse o gestor ali. Pode ser que sim, né? Enfim, o ponto importante é entender que ela não vai poder simplesmente pegar e distribuir os 4 bi, né? Ela tem que basicamente ainda fazer um investimento. Então, basicamente a empresa tem que pegar parte desse dinheiro e reinvestir nas linhas para complementar a parte de esgoto ali, etc. E, enfim, ela pode repassar uma outra parte para o acionista e também vai ter que dar em desconto de tarifa para o consumidor, tá? Então, o que é que acontece é que boa parte desse dinheiro ele vai voltar em tarifa para o consumidor. Ó, deixa eu ver aqui, ó, se tem escrito isso. Por ser uma companhia regulada, deve obedecer às regras sobre quanto precisa compartilhar com os clientes. O atual entendimento do regulador e que leva em consideração os casos semelhantes aqui, o compartilhamento de créditos desse tipo é de 75%, ou seja, a companhia deve destinar cerca de 3 bi para modicidade tarifária. Ou seja, basicamente ali é bem provável que ela vai pegar 3 bi e devolver isso ali para, enfim, os clientes e outro bi para dividendos, tá? É o que se espera. Mas assim, se ela pudesse fazer um acordo, alguma coisa entre desses 3 bi, ela investir uma parte, 1 bi, 2 bi em CAPEX ali para melhorias na rede de esgoto e tal, seria de uma ótima serventia, né? Enfim, dá uma parte em desconto, outra parte investe e outra parte paga dividendos, tá? Esse ali seria basicamente o melhor caminho, tá? Mas enfim, de qualquer forma, ela não tá alavancada, né? Se a gente for olhar aqui dentro, né, a gente vê que a empresa trabalha com 1,7 de líquido EBITDA, tá? Então, bem tranquilo, tá? Excelente ali o resultado da Sanepar quanto a essa questão ali da alavancagem, nenhum problema. Então a gente vê que basicamente essa perda de realização de crédito e essas provisões para contingências aqui, junto com mais uma parte de passivo regulatório, honorário e tal, foi basicamente alguns pontos ali que pioraram o resultado da Sanepar, tá? Agora vamos entender o que acontece. O que aconteceu de fato? Redução de 10,6, indenizações trabalhistas, beleza, no montante, também tem um plano de demissão voluntária, material, tem material de tratamento, representa, energia elétrica também, teve redução de energia elétrica, então outro ponto bem importante, aumento em serviço de vigilância, manutenção de rede, beleza? Depreciação e amortização, também é algo muito importante. Ó, o que a gente havia falado, ó, perda de realizações de créditos. Aumento de 103,8%, ocasionado principalmente pelo componente de perdas esperadas para reconhecimento do efeito vagão de contas vencidas de clientes que possuem um saldo de parcelamento, refletindo na base comparativa do período anterior. Eu confesso para vocês que eu não sabia o que era esse efeito vagão, tá? Isso era uma coisa que eu realmente não conhecia. Mas, basicamente, isso aqui é como se fosse uma PDD, que ele chama, né? Ele provisiona uma perda. Então, imagina ali que o cliente, basicamente, ele tem umas parcelas para pagar de quanto está devendo a Sanepar. E são, basicamente, 10 parcelas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, enfim. E simplesmente chega aqui na primeira parcela, né? Então, isso aqui é a primeira, isso aqui é a 10ª. Chega na primeira, ele não paga a primeira, ele simplesmente deixa para lá. Pelo fato dele não pagar a primeira, a Sanepar precisa contabilizar que o restante ali vai tomar calote. Então, aumenta uma provisão para perda. É muito similar, assim, me parece bem com aquela questão do Banco do Brasil, né? Se a gente parar para ver na nova regra do Banco do Brasil que teve, né? Até fiz um vídeo sobre isso. É muito parecido com esse vídeo aqui do Banco do Brasil, tá? Então, é o fim do Banco do Brasil, então é uma regra bem parecida com essa, que basicamente o que acontece? Se o cliente ali ele tá inadimplente e tal, você contabiliza ali que todo o prazo, né, vai ficar inadimplente de fato, quando só uma parcela tá atrasada. Enfim, é um pouco complicado isso, porque, cara, tem um atrasado, não quer dizer que as outras parcelas inteiras vão ficar atrasadas, mas é uma nova regra ali, uma nova modalidade de contabilidade, né? Então, enfim. Indenização por danos a terceiros, diminuição de 84% na base comparativa, reconhecimento de resultado do segundo TRI 24, baixas definitivas de ações cíveis no valor de 42 milhões, beleza? Provisão para contingência, tá? Esse aqui é outro ponto importante, ó. Aumentou 270. Se a gente ver aqui, ó, foi outra linha que a gente marcou, né? Provisão para contingência, tá aqui marcada também, tá? Então, basicamente, principalmente devido à provisão complementar e novas ações trabalhistas no valor de 54 milhões, 53 milhões, horas extras, sobreavisos, ação movida pelo Sindicato dos Engenheiros, beleza? Tem aqui, ó, descanso semanal remunerado, mais um ponto aqui, ok?
E também tem integração salarial de Vale Alimentação, mais outro ponto. Enfim, cara, basicamente parece que tem complemento de provisões civis no montante de 54 milhões referente a uma ação movida pela construtora Itaú, ao reequilíbrio econômico-financeiro, contrato de obra. Cara, basicamente assim, o que dá pra ver é como se ela estivesse desenterrando algumas coisas que estavam ali embaixo do balanço, né? Então, cara, pega tudo que tá ali no balanço, que não seja tão bom, desenterra, joga logo pra fora, contabiliza como prejuízo aqui de uma vez, que não vai ser tão bom e é isso, né? Enfim, basicamente parece isso, né? Essa questão da provisão de contingência, dessa questão da ação movida do Itaú, junto com esse efeito vagão de contas vencidas, enfim, é basicamente isso. Essa questão dos honorários, que basicamente são os advogados do ganho da ação, do precatório, né? Então, vendo aqui. Receita e despesa financeira, a gente vê que a receita financeira justa a dívida de 240 milhões, despesa financeira 420, então 180 milhões negativos ali de resultado financeiro. A gente vê aqui, ó, o resultado financeiro dela, não tá resultando mais baixo, né? Então, se a gente para ver, até no trimestre aqui, a gente vê que o resultado financeiro foi 181, não, foi de fato um resultado financeiro maior do que os últimos trimestres, né? Os últimos segundo tri. Mas se a gente parar para ver todos, cara, tá alto, mas também não tá tão alto, também tem que juros está alto, né? Enfim, Selic tá alto, tá? Mas, de fato, a gente vê que nesse caso aqui, como o EBIT foi bem menor, a empresa teve um EBIT no trimestre passado de 965 milhões, e nos outros de 500, nessa casa de 500, 600 de EBIT, agora o EBIT foi bem menor, né? Então o EBIT foi de 380, então reduziu bastante, e consequentemente isso impacta o lucro líquido, né? O lucro líquido ali foi insanamente menor, né? Mas isso corre desde cima, desde o EBITDA, né? Então o EBIT foi menor, o EBITDA foi também menor, então o que acontece é que o lucro líquido está impactado. Mas se a gente para ver o motivo aqui, despesas financeiras, a gente para ver a questão das debêntures ali, 137, e teve aqui, ó, AVP, atualização a valor presente de ativos financeiros contratuais, né? Então tá atualizando ali basicamente a valor presente de ativos financeiros que eles têm. E ela traz isso a valores de hoje, né? Então basicamente, se ela tem R$1.000 para receber lá na frente, não é a R$1.000 hoje, porque dinheiro tem valor no tempo, seria R$900 hoje. Então ela joga isso aqui, ela traz a valor presente, basicamente algum ativo que ela tenha, enfim, de forma que foi feita em contrato, tá? Então ela traz isso a valor presente e, queira ou não, isso aumenta ali, ó, a despesa financeira, o que faz aumentar ali de fato. Então, despesa, ó, de ajuste a valor presente, ativos financeiros contratuais, além de despesa com variação monetária, passiva, perda de instrumento financeiro, derivativo, beleza, né? Então, é como eu disse, parece muito aqui que basicamente eles estão trazendo à tona, jogando logo tudo fim de problemas, enfim, meio que limpando a casa, limpando o balanço da empresa. Ela faz tudo de uma vez agora, enfim, já joga tudo de uma vez. É basicamente isso, né? Se não colocasse o não recorrente, a margem EBITDA teria ido de 38 para 40, então teria aumentado. A gente viu lá no começo que a margem EBITDA foi de 38 para 31. Enfim, você vê que o que é que eles tiram aqui, né? Basicamente, os efeitos tributáveis, aquela provisão do Itaú, né, que a gente viu lá, o PSLD, daquele efeito vagão, demissão voluntária, enfim, a questão dos advogados, precatórios. Talvez aqui esteja forçando um pouco a barra, né, esse 40%, mas assim, eu não vejo que eles trazem, não vejo nenhum problema, assim, né, nesse resultado. Mas, beleza, a receita líquida, bem tranquila, evolução dos ativos, EBITDA, enfim, a CAPEX, 600 milhões aqui, né, enfim, água e esgoto, desinvestimentos. Só que a imagem que os caras usam aqui, meu Deus do céu, parece que é do Windows 2000. Jesus. Dívida líquida 1,7 EBITDA, bem tranquilo. Então, prazo de vencimento da dívida longo, né, acima de 60 meses, então ótimo também. Aqui tá as debêntures, né? Então, enfim, ó, tem algumas dívidas ligadas ao CDI, ó. Então, consequentemente, com o aumento de juros, acaba aqui basicamente ali a empresa tem um resultado financeiro maior. Mas nesse caso a gente viu que foi a questão da atualização de valores presentes, né, revisão periódica. Cara, bem tranquilo o resultado, né? Até aqui então nenhum problema, acho que aqui já não tem mais nada, né? Regulamentação, mercado de capitais, composição, tal. Enfim, é isso. É resultado da Sanepar que eu vejo bem tranquilo, né? Enfim, teve nesses não recorrentes ali no meio do caminho, mas o resultado bem limpo, acompanhando o próximo trimestre. Não vi algo sério, nenhum problema, mas é bom a gente acompanhar, tá? Continua, ao meu ver, com uma boa empresa. Teve só, como disse, esses ajustes aí, enfim, de momento, aquela questão dos honorários, enfim, efeito vagão, aquela questão da construtora do Itaú, que isso ali de fato reduziu o resultado da empresa, aumentaram os custos, enfim, mas de antemão, bom resultado ali da empresa, nota
para dar para a Sanepar aqui uma nota, cara, eu dei uma nota 4 aqui, 4,5, né? Eu não tenho 4,5, mas daria um 4,5 aqui para ela. Bem tranquila, né? Enfim, mas vamos acompanhando de perto os próximos trimestres, ver como é que vai ser. Mas baita empresa ali, bom resultado. É isso, se vocês aprenderem a fazer uma boa análise como essa, entender o passo a passo, o que quer dizer cada sigla daquela, porque impacta cada coisa, nossa escola EZT está com vagas abertas, a gente ensina todo o passo a passo para você multiplicar o seu patrimônio no Brasil e no exterior, tá? De forma que você vai aprender a fazer essa análise que eu fiz aqui, sabendo que você está fazendo com autonomia, sem depender de ninguém, né? Você vai tomar suas análises por conta própria, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, é só o começo, lembrando para se inscrever no EZT, pela descrição, deixa o like, se inscreve no canal, é muito importante, ajuda muito a continuar produzindo mais conteúdo como esse, tá? É só o começo, até o próximo vídeo.